O nosso exercício 2, nós temos, dados os conjuntos M com menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e N com menos 1, 0, 2, 3 e 5, e a relação R, onde nós teremos pares ordenados pertencentes a M cartesiano N, e tal que y é igual a x ao quadrado menos 1. Determinar. Então, na letra A, ele pede que a gente determine os pares ordenados da relação R. Então, novamente, usamos uma tabelinha. Primeira coluna, os valores para x. Segunda coluna, vamos determinar o y com a equação dada na relação. E terceira coluna, nós teremos, então, os pares ordenados construídos aí. Então, nossos valores de x são os elementos que estão no conjunto M. Então, menos 2, 1, 0, 1, 2 e 3. Nossa equação aqui é é y igual a x ao quadrado menos 1. Então, todo o valor de x, por ser elevado ao quadrado, nós vamos colocar entre parênteses. Então, vamos lá na primeira resolução. Primeira linha, quando x vale menos 2. Então, a gente vai ter y igual a menos 2 dentro do parênteses, elevado ao quadrado. Aí, continua a equação, menos 1. Menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então, o nosso par ordenado é menos 2 para x e 3 para y. Menos 2 está no conjunto M. Menos 3 está no conjunto N. Então, colocamos o símbolo pertence à relação. Quando x vale menos 1, então, novamente, dentro do parênteses, o menos 1, que é o valor de x, elevado ao quadrado, menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Menos 1 da nossa equação, então, mais 1 menos 1 é 0. Para ordenado, menos 1 e 0. Então, menos 1 está no conjunto M, 0 está no conjunto N. Então, nosso par ordenado pertence à relação. Quando x vale 0, então, vamos usar 0 elevado ao quadrado, menos 1. 0 ao quadrado é 0, menos 1. Então, 0 menos 1 dá menos 1. Para ordenado, 0 para x, menos 1 para y. Então, 0 está no conjunto M, menos 1 está no conjunto N. Assim, nosso par ordenado pertence à relação. Quando a gente tem x valendo 1, então, 1 ao quadrado, menos 1. 1 elevado ao quadrado é 1, menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, par ordenado, 1 para x, 0 para y. Então, 1 está no conjunto M, 0 está no conjunto N. Então, esse par ordenado pertence à nossa relação. Quando x vale 2, então, 2 elevado ao quadrado, menos 1. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Menos 1. 4 menos 1 é 3. Para ordenado, então, 2 para x, 3 para y. O 2 está ali no conjunto M e o 3 está no conjunto N. Então, pertence à relação. Esse par ordenado pertence à nossa relação. Quando a gente tem o x valendo 3, então, a gente vai fazer 3 elevado ao quadrado menos 1. 3 elevado ao quadrado é 9. 9 menos 1 é 8. Então, o 3 está no meu conjunto M e o 8 não está no conjunto N. Sendo assim, um desses termos aqui, ele não pertencendo aos conjuntos, a gente vai dizer que esse par ordenado não pertence à relação. Ele não pertencendo à relação, a gente não escreve ele no conjunto relação, a gente não escreve ele nem no domínio, nem na imagem, tá? Representa lá no nosso
representa os termos que tem nos nossos diagramas e somente isso. Par que não pertence à relação, ele não é representado no gráfico. Então, nosso exercício B. Podemos deixar assim ou podemos fazer o nosso conjunto R sem problema nenhum. Para construirmos o nosso conjunto R, então R é igual, abro chave, abro parênteses, temos menos 2 e 3. Temos quem mais? Menos 1 e 0. Vamos sempre colocando vírgula entre os termos. Depois a gente tem 0 e menos 1. Depois a gente tem 1 e 0. Aqui a gente pode deixar um espaço. Nosso próximo termo, 2 para x e 3 para y. Fecho parênteses. Coloco somente os pares ordenados que pertencem à relação. 3 e 8. O 8 não está no conjunto N, então ele não faz parte da relação. Então, ele não faz parte desse conjunto relação, ok? Letra B, conjunto domínio e o conjunto imagem. Então, domínio é representado por D maiúsculo, F entre parênteses. Abro chave e escrevo todos os valores de x que fizeram parte da minha relação. Então, quem são esses valores? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Olha só, este não vai entrar na relação, porque ele não pertence à relação, ele não vai entrar no domínio. Imagem, todos os valores de y que pertencem à nossa relação. Então, quem são os valores de y que pertencem à relação? É menos 1, 0 e 3. Somente esses três termos. Aí a gente precisa representar também o plano cartesiano e os diagramas de flecha. Diagrama de flecha, então, linha fechada com todos os elementos, outra linha fechada com todos os elementos. Conjunto M, conjunto N. Então, ligamos aí os pares ordenados. Então, o menos 2 se corresponde com o 3 e o 2 também se corresponde com o 3. O menos 1 se corresponde com o 0, o 0 se corresponde com o menos 1, o 1 se corresponde com o 0 e o 2 se corresponde com o 3. Então, temos a representação do nosso diagrama de flecha. Plano cartesiano. Então, vamos aí ao nosso plano cartesiano. Nós vamos ter que pares ordenados? Nós temos lá menos 2 e 3, nós temos menos 1 e 0, nós temos 0 e menos 1, temos 1 e 0 e temos 2 e 3. Aquele último par ordenado, que era 3 e 8, ele não pertence à relação, então ele não vai para o gráfico. Então, temos aí resolvido o nosso exercício 2.